Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, minha irmã Ana. Bom dia, professora Paula. Tudo bem com você? Dormiu bem essa noite? Sim, amém. E os nossos irmãos ali do outro lado, vamos cumprimentar eles? Bom dia para você que está aqui conosco mais uma vez. Como é bom dormir, mas melhor ainda acordar na presença de Deus, tendo a Bíblia nas mãos, tendo o espírito de profecia. Ana já pensou que ao conhecer Jesus a gente não precisa mais andar em trevas. Precisamos continuar na luz e Deus nos dá luz para isso. E eu quero te perguntar uma coisa. O que você mais gosta de fazer ou de contemplar ao morar no campo, ao morar aqui na escola? Eu gosto muito de olhar as flores do jardim. É? Sim. Coisa boa. E você? Você que mora no campo, pode ser que mora na cidade também, mas o que você mais gosta na natureza? Vou dizer uma coisa a vocês. O que eu mais gosto é de ver o nascer do sol. E também o pôr do sol. Eu sinto Deus assim tão perto, não sei, para mim é uma coisa que muda os meus pensamentos. E aí, Ana, eu vi uma coisa tão linda sobre o nascer do sol e eu trouxe para nós lermos juntas aqui para os nossos irmãos na igreja e para os nossos irmãos ali do outro lado. Está lá na meditação, eu esqueci de novo. Maravilhosa. Está lá na meditação A Maravilhosa Graça de Deus, no dia 19 de outubro. Se você tiver a oportunidade, pesquise depois. Diz assim, Aninha: já vistes o nascer do sol e os efeitos do gradual alvorecer do dia? O trem saiu sozinho. Diz assim, Ana, a meditação: já vistes o nascer do sol e os efeitos do gradual alvorecer do dia sobre terra e céu? Pouco a pouco aumenta a claridade, até aparecer o sol. Então a luz se torna constantemente mais forte e mais clara, até atingir a glória plena do meio-dia. É esta uma linda ilustração do que Deus deseja fazer por seus filhos. No aperfeiçoamento da vida cristã, ao andarmos dia a dia na luz que nos manda, em voluntária obediência a todos os seus reclamos, nossa experiência cresce e alarga-se até alcançarmos a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Amém? Então, assim como o sol vai começando ali, né? Não tão claro, mas vai aumentando aquele brilho. Deus deseja fazer na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas e na sua vida também. Provocar um grande crescimento. Que você atinja a altura de homem e mulher em Cristo Jesus. E uma das coisas para nós conseguirmos isso é? Oração. As mulheres de oração e os homens de oração são mulheres e homens de poder. Não é isso? Vamos orar então? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Exaltado e glorificado seja o Teu nome, ó Salvador, Senhor, e autor da nossa redenção. Por favor, ó Pai, nós te pedimos agora, Senhor, que desça sobre nós o Teu Espírito Santo, nesse momento que iremos louvar o Teu nome e mais adiante estudar a Tua palavra, Senhor. Abençoa também nossos amigos de casa, Pai, que eles possam sentir o Teu amor, Senhor, por este vídeo. Por favor, ó Pai, nos perdoa os pecados e nos guarda, Senhor, neste dia. Em nome de Jesus nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Muito bem, agora neste momento nós iremos louvar o nosso Deus com o hino 184. Quero ter Jesus comigo. Quero ver
Amém. Ana, você já é uma missionária? Você se sente missionária? Sim. Mas como que começou esse desejo? Foi quando lá em casa a gente começou a estudar as profecias. A gente começou a estudar o ano bíblico e também o grande conflito e despertou o desejo no meu coração. Eu fui lá no site e me inscrevi. Então vamos falar para o pessoal de casa. Quem sabe tem a gente estudando profecias. Ou quem sabe seja só com os nossos vídeos aqui você tem estudado, você tem sentido assim, que vontade de ser missionário, que vontade. Então nós vamos te dizer o que você tem que fazer. Eu vejo que às vezes as pessoas comentam lá embaixo no vídeo, eu quero ser missionário, como a gente faz? Vai lá no site maisaribeiro.com, né, Ana? Tem um formulário lá. Sim. E aí você preencheu tudo certinho. Sim. Então você preencha também. Eu também preenchi, eu tô perguntando a Ana, mas eu fiz a mesma coisa. Esse é o processo para você se tornar um aluno, passar por toda a seleção. E não fique com essa vontade aí guardada. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem e têm esse desejo na alma, mas ainda não tomaram a decisão. Então, neste dia, nós queremos dizer, o Senhor quer fazer a tua luz brilhar ainda mais. E é na missão que a gente vive grandes experiências com Jesus. E uma delas é ter a palavra no coração. Você já tinha decorado tanto texto bíblico? Não. Em casa? Não? Não fica com vergonha, eu também não. Você antes do ano bíblico já tinha decorado tantos textos? E se não, essa é a oportunidade. Na missão, a gente decora mais textos, mas também a gente vive muitas experiências com Jesus, Ana. Então, que você abra o seu coração para viver isso também. Vamos então para o nosso verso da semana, que é bem pequenininho, um versinho mesmo. Onde está? Atos 2, 4. Então vamos no 3. 1, 2, 3. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2, 4. Amém. O nosso desejo é que a sua vida seja cheia do Espírito Santo neste dia. Nós vamos para o estudo, né? Sim. Deus te abençoe. Um bom estudo. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sei que você recebe muitos bons dias e lá vai mais um bom dia para você. E por que vai ser tão bom? Vai ser bom porque nós temos a palavra de Deus. Então vai ser maravilhoso, vai ser mais do que bom, vai ser espetacular, não é isso? E nós estamos cada dia mais avançando, aprendendo, né? Conhecendo mais da pessoa de Deus e conhecendo mais também das nossas fraquezas e limitações e o quanto precisamos do Senhor. E a história de hoje vai nos mostrar que isso que eu estou falando é verdade. Onde mora o perigo de uma vida? O perigo está no sucesso, né? Às vezes no sucesso a gente acaba esquecendo quem foi que nos levou para lá. E nós vamos estudar a história de quem? De um grande homem, né, que viveu neste mundo, que viveu neste planeta, o Salomão. Pensa em alguém tão rico como Salomão e alguém tão sábio como Salomão, mas pensa quão profundo desceu Salomão. E nós vamos estudar exatamente sobre o arrependimento dele. Louvado seja Deus que ele voltou, não é isso? Nós vamos estudar sobre o arrependimento de Salomão. E o nosso estudo está lá em 2 Crônicas, do capítulo 6 ao capítulo 9. Espero que você tenha lido aí em casa. Se você não leu, essa é a tua chance. Mas o legal mesmo é a gente ler antes, né, para podermos comentarmos juntos. E também lemos o capítulo 5 do Profetas e Reis. Que maravilha! Mais um livro, né? Mais um livro aí para nossa coleção de livros lidos durante o ano, né? E nós vamos então
começar aqui falando do capítulo 6. Eu vou fazer um resumo aqui dos capítulos da Bíblia e nós vamos partir para o assunto de hoje, né, que é sobre o arrependimento de Salomão. Aqui no capítulo 6, 7, 8 e 9, vem falando de alguns anos, né, um pouco antes desse arrependimento de Salomão, de até ele ter caído em pecado. Aqui no capítulo 6 vem falando do momento em que ele constrói aquele templo magnificente para a glória de Deus, né? E ele está ali agora consagrando aquele templo ao Senhor e orando diante do povo, pedindo a bênção do Senhor por aquela obra que havia sido feita pelas mãos do povo. E é interessante a oração de Salomão, que está aqui no capítulo 6, né, de 2 Crônicas, onde ele faz a oração, né, de pedido a Deus: Senhor, se nós nos desviarmos, se nós nos afastarmos, se nós errarmos o caminho e nós nos humilharmos e confessarmos o nosso pecado, tu que estás no céu, tenha misericórdia, ouça as nossas súplicas e perdoa o nosso pecado. Interessante, não? Olha pelo que Salomão estava orando. Ele estava orando caso alguém se desviasse. E ele foi um dos que se desviou. E o pedido dele era esse: Senhor, e se essa pessoa se converter, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. E aí nós vemos que aqui no capítulo 7 é algo extraordinário. Como me encheu o meu coração ao pensar sobre isso. Salomão faz essa oração diante do povo e Deus responde essa oração de maneira imediata, mandando fogo do céu e consumindo o sacrifício que havia ali. Olha só, o capítulo 7, o versinho é o versinho 1, ó. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Você já parou para pensar, você fazer uma oração e ter uma resposta tão imediata? Na mesma hora, pum, o fogo do céu desceu como uma aprovação de Deus. Que glorioso, que homens eram esses? Eu fico pensando que tipo de gente era o nosso povo no passado. Um povo que viveu uma experiência extraordinária do lado de Deus. Pensa que honra, que privilégio. Era grande demais. E imagina que agora Deus se apresenta para Salomão, Deus aparece para Salomão. No capítulo 7 vai falar exatamente isso. Deus aparecendo para Salomão dizendo assim: olha, eu ouvi a tua oração. Que grande. Você já parou para pensar nisso, você que está em casa? Eu sei que você tem orado. Eu sei que você tem buscado ao Senhor. E eu quero te dizer, Deus está ouvindo a tua oração. Deus ouve as tuas súplicas. E ele diz aqui no capítulo 7, o versinho 12... Olha só a informação que nós temos aqui, ó, que lindo. Eu quero que você encha seu coração como o meu coração também ficou cheio. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Agora, olha só a dica de Deus. Deus dá uma dica agora para Salomão, ó. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo... Agora vem a dica. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que interessante a informação que nós temos aqui. Quando nós passarmos por dificuldades e crises, Deus está dizendo, tem um jeito de resolver isso. Qual é o jeito? Você tem que se humilhar, orar e buscar a minha face. O que é isso? E se converter dos seus maus caminhos. Às vezes a gente pensa assim, mas eu já tenho orado, Joana, eu tenho orado já há 30 anos por essa situação e nada se resolve. Há 50 anos, já jejuei, e não tem jeito. Você sabe o que é se humilhar diante da face de Deus? Se humilhar é mais do que uma oração. É mais do que jejuns de vez em quando. Se humilhar é você entrar na presença do Senhor e fazer um esforço sobrenatural, sobre-humano e dizer, Senhor, eu preciso e se eu não tiver isso eu morrerei. Se eu não tiver o teu Espírito, se eu não tiver a tua orientação, se eu não tiver a clara visão do que eu tenho que fazer, eu morrerei. E essa necessidade de você dizer assim, eu só saio daqui se o Senhor me disser, para onde vou, Senhor? O que eu faço? Qual é a solução? E Deus quer que nós tomemos essas atitudes, não?
um esforço sobre-humano para buscar a resposta do Senhor. E Deus disse: eu ouvirei dos céus e atenderei a sua prece. Lá estava Deus, então, se mostrando para Salomão e dizendo para ele o jeito certo de vencer. Mas ele também deu uma orientação. Ele disse: olha, eu escolhi essa casa para colocar o meu nome, mas eu quero que vocês guardem os mandamentos, que vocês não se desviem do caminho, porque senão não terei como abençoar e proteger a vida de vocês. Só que essa não foi a única vez que Deus falou isso para Salomão. Deus já tinha aparecido para Salomão uma vez, lá no início da história de Salomão. Meu filho, o que você quer? E o que Salomão pediu? Você já sabe, você estudou já com a gente. Pediu sabedoria. E Deus disse: se você não se afastar dos meus caminhos, eu vou te dar muito mais que isso, meu filho, eu vou te dar tudo. Consegue imaginar isso? Então já por 2 vezes Deus já tinha aparecido para Salomão, trazendo advertências para que ele não desobedecesse, para que ele não saísse do caminho do Senhor, que ele andasse em retidão diante do Senhor, para que Deus pudesse abençoar a casa dele. Imagina isso. Só que, veja que interessante, quando nós vamos para o Profetas e Reis, a gente percebe que não foi esse o caminho que Salomão seguiu. Que triste, né? Um homem tão sábio, um homem tão rico, um homem tão temente a Deus. Não foi esse o caminho que ele seguiu? Não. Aqui diz que Salomão não guardou o que o Senhor lhe ordenara, desviara o seu coração do Senhor. Que triste. E tão completa foi a sua apostasia, seu coração tão endurecido na transgressão, que seu caso parecia quase sem esperança. Como é que alguém que está lá em cima desce tão profundo? Como é que isso acontece? Nós já temos estudado desde o Patriarcas e Profetas que Satanás não tem pressa para fazer a obra dele. Ele começa do pouquinho, ele não se importa. Como é que Salomão começou a cair? Aceitando casamentos com mulheres que não eram da sua fé. Achando o quê? Não, eu vou converter elas, elas vão se voltar ao meu Deus e vai ficar tudo certo. Doce ilusão. E Salomão foi caindo do nível que Deus tinha colocado a vida dele, e ele começou a se corromper de tal maneira que parecia que o seu caso era quase sem esperança. Agora, o extraordinário. Deus tinha dotado Salomão de grande capacidade para segurar tudo que Deus tinha colocado na mão dele. Deus não deu riqueza, fama, deu essas coisas para Salomão como um erro. Não foi um erro. Deus deu porque Salomão tinha capacidade de segurar isso com fidelidade. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: ah, não, irmão, eu não posso, não consigo, não, eu não sei falar, não, eu não sei orar, não, eu não sei fazer nada, né? Tem gente que pensa que não sabe fazer nada. Não existe isso no dicionário de Deus, porque quando Deus ordena, ele tem uma promessa de capacitação. Deus, ele só pede algo de você quando ele te capacita para fazer aquilo. Ele não vai exigir algo de você que ele não vai te dar capacidade de fazer. O problema está que muitas vezes a gente não crê que o Senhor Deus nos capacitará. Não é isso? A gente fica olhando só para as nossas limitações e fraquezas. Aí ele tem que falar, como falou para Moisés, quem foi que fez a boca? Tem que colocar a gente no nosso lugar. Mas pensa, Deus tinha dado grande capacidade para Salomão, para que Salomão pudesse segurar tudo que Deus tinha colocado na mão dele com fidelidade e honrar o Deus do céu. Só que Salomão deixou isso escorregar das mãos dele. Pelo quê? Pelo vazio das coisas terrestres. Isso mesmo. As coisas que aqui estão vazias, sem sentido nenhum. E você pega o livro de Provérbios, pega o livro de Eclesiastes, o que você encontra lá? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Depois que Salomão experimentou o caminho terrestre, os prazeres desta terra, ele percebeu que nada fazia sentido. Falou, mas não privei meus olhos de nada. Tudo eu vi, tudo gozei. Corri atrás de trabalho, corri atrás de servos, de cavalos, pensa em tudo que eu experimentei e percebi que não passava de vaidade. Consegue? Consegue entender? Você está tentando preencher o vazio da sua alma com as coisas dessa terra? Você vai fracassar. Não existe como sermos preenchidos com o vazio dessa terra.
as cisternas rotas, não? E Salomão por muito tempo viveu assim. Só que o que é mais lindo, o Senhor Deus não desamparou Salomão. Não é lindo? Aí você pode pensar aí em casa. Às vezes a gente romantiza algumas coisas, não? A gente fala em missão, por exemplo, e a gente romantiza, né? Ai, vamos ajudar, as pessoas, vai ser lindo, pessoas vão sair da miséria. E é verdade mesmo. Só que às vezes a gente romantiza e acaba esquecendo que tudo isso é um processo e dentro desse processo às vezes tem sofrimentos. E aí o texto diz que Deus não desamparou Salomão. E a gente pensa assim, ai, Deus cuidou de Salomão, Deus deu mais uma chance para ele, que lindo. Verdade, Deus fez isso mesmo. Mas como foi que Deus não desamparou Salomão? Olha que interessante. Aqui diz que Deus enviou a Salomão mensagens de reprovação e severos juízos. Um jeito diferente, não? A gente pensa, né? Deus passando a mão na cabeça dizendo, meu filho, volta para casa. Eu amo tanto você. A gente pensa assim, não é? Mas a realidade é que Deus segura com firmeza uma situação que ele sabe que é o certo. Meu filho, você tem que voltar. Eu amo você. Então eu vou enviar algumas aflições para você sentir a necessidade de mim. E aí Deus começou a levantar povos adversários para lutar contra Salomão. E ele entender que ele não era tão forte assim como ele achava. E não só isso. Deus, por intermédio de um profeta, olha só, para mim isso é muito dolorido. Imagina que Deus aparecia para Salomão. Falava com Salomão através de sonhos, se comunicava diretamente com Salomão. Foi assim que a gente começou o estudo de hoje. Agora Deus fala, vai lá um profeta e fala com ele. Eu não vou falar. Deus, por intermédio de um profeta, falou para Salomão o seguinte, ó, Deus vai tirar o reino da tua mão e vai rasgar esse reino. Deus tinha prometido que sempre haveria um sucessor do teu trono, mas agora esse reino vai ser dividido. Não vai ser feito no teu tempo, por misericórdia e amor a Davi, mas será feito no tempo do teu filho, o reino será rasgado. Diz que Salomão tomou um susto com aquela informação e começou a fazer aquilo que o sofrimento, a disciplina do sofrimento, causaria nele, uma obra de purificação. Aqui diz que para ele, afinal, a disciplina do sofrimento tinha realizado sua obra. Você não quer sofrer, né? Mas sabe uma coisa que a gente precisa entender? Deus tem uma disciplina para nós. E às vezes a disciplina do Senhor é na escola da aflição. Se você aceitar isso com mansidão e humildade, a obra realizará com sucesso em você uma purificação. Pensa. E Salomão rapidinho começou a colocar a barba dele de molho, começou a dizer, que foi que eu fiz? Eu estraguei tudo. Olha o tanto de templo que eu fiz para deuses que nem existem. Olha quantas mulheres eu consegui para meu prazer. Olha quantas riquezas me desviei do Senhor. Pensa. E lá estava então Salomão agradecido. Esse realmente era sábio. É muito triste quando alguém precisa ser corrigido e essa pessoa fica com raiva, né? Mostra que a pessoa é carente de inteligência duas vezes, né? Primeiro porque errou o caminho, segundo porque não quer voltar para o caminho certo. Salomão aqui diz no parágrafo que começa assim, ó, agradecido Salomão, reconheceu o poder e a amorável bondade daquele que é mais alto é do que os altos. Em penitência, ele começou a retroceder seus passos, de onde tinha caído tanto, para o exaltado plano de pureza e santidade. Ele jamais poderia esperar escapar dos ruinosos resultados do pecado. Jamais poderia libertar sua mente de toda lembrança da conduta indulgente para consigo mesmo que havia seguido, mas empenhar-se-ia com fervor em dissuadir outros de irem atrás dos desvarios. Confessaria humildemente o erro de seu procedimento e ergueria a voz em advertência para que outros não se perdessem irremissivelmente em virtude das influências para o mal que ele tinha posto em operação. Aqui está a atitude de alguém que verdadeiramente se arrependeu. Às vezes a gente erra e tem aquele senso de autoproteção, porque a gente não quer passar vergonha, a gente não quer que ninguém descubra, a gente fica nesse senso assim, não é? Só que Salomão havia cometido um pecado bem público
E agora a preocupação dele não era mais com a imagem dele, não. Ele estava preocupado com o quê? Eu errei o caminho e fiz muitos se desviarem. Agora eu preciso tornar conhecido para as pessoas que esse caminho não dá certo. Preciso fazer da minha vida um exemplo para que outras pessoas não sigam isso. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Ele começou a apresentar para as pessoas, começou a escrever. Foi quando ele escreveu a maior parte dos escritos dele, Provérbios e Eclesiastes. Ele começou a escrever e ensinar as pessoas, olha, esse aqui não é o caminho certo, eu fiz isso, não deu certo, não siga esse caminho. Só que uma coisa ele não podia retirar, a lembrança do pecado. Por que Deus não quer que a gente se envolva com uma coisa ruim? Porque para sempre aquilo fica na nossa cabeça. A gente não esquece mais. Fica lá martelando na nossa cabeça, de vez em quando vem tchum e a gente lembra e a gente não queria lembrar e fica lá. É um passado, o fantasma do passado fica perseguindo a gente e Deus não queria isso. Então Salomão começou agora a querer correr atrás do prejuízo que ele tinha causado para o povo de Israel. E começou a ensinar e a exortar e dizer não siga esse caminho. E olha só, que interessante é nós pensarmos que Salomão, ele dedicou bastante, a maior parte dos escritos dele para os jovens. Por que será que ele se preocupou em escrever para os jovens? É porque só os jovens caem? Acho que não, né? Se fosse assim, né, a gente chegava numa idade e falava assim, pronto, não vou cair mais de jeito nenhum. Não é bem assim. Mas ele tinha uma preocupação principalmente com a juventude. Por quê? Porque a juventude apresenta aquela coisa assim meio incerta, meio duvidosa, ainda não sabe o que é da vida, ainda não sabe o que é direito, o que é certo, o que é errado, ainda não, né, tem toda aquela instabilidade e precisa de muito mais orientação. Então ele escreveu fortemente para os jovens, lembra-te do teu Criador no dias das tuas mocidades. Olha, se tu queres gozar dos prazeres dessa vida, pode gozar, mas tenha certeza, Deus trará a juízo tudo o que você fizer. Então ele escreveu com muita firmeza, com muito amor a respeito disso, né? E aqui nos diz que Salomão, veja só que interessante, quero que você pegue aí o parágrafo que começa, de tais exemplos devemos aprender que em vigiar e orar encontra-se a única salvaguarda. Qual é a única maneira de ficarmos protegidos? Vigiar e orar. Tanto para os jovens como para os idosos. Olha isso. Não repousa a segurança em posições exaltadas e em grandes privilégios. Você sabe, né? Não é porque é um pastor, um ancião, uma cantora, um cantor, seja lá quem for. Não é só porque é um pregador da palavra que está isento de cair. Todos nós podemos cair. Todos nós podemos chegar a uma situação ruim. Em um vídeo passado eu falei, quando nós estávamos falando de Davi, falei, todos nós temos um forte potencial para sermos adúlteros, para sermos assassinos, para sermos mentirosos. Mas o que nos impede de fazer isso? É só a graça de Deus. Então, posição não quer dizer que a pessoa é infalível. Durante muitos anos pode uma pessoa ter desfrutado genuína experiência, mas ainda está exposta aos ataques de Satanás. Olha aí, lembra de Moisés? Quantos anos andou com Deus? Olha a intimidade que Moisés tinha com Deus, falava com Deus face a face e de repente, pumba, caiu num pecado. Deixou de entrar em Canaã, na Canaã terrestre. Consegue imaginar isso? Então, experiência religiosa também não é segurança para ninguém. Na batalha contra o pecado, de dentro e as tentações de fora, até mesmo o sábio e poderoso Salomão foi subjugado. Sua queda nos ensina que seja quais forem as qualidades intelectuais de um homem, ou quão fielmente pode haver ele servido a Deus no passado, não pode nunca, em segurança, confiar na sua própria sabedoria e integridade. Aquele que confia em si mesmo, aquele que deixa de confiar no Senhor e depender dele, certamente cairá, foi o que a gente estudou. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E aqui o texto também nos diz que somente pela a integridade individual, somente em obediência aos mandamentos de Deus é que a gente pode vencer. Não existe outro jeito de vencer, não existe outro caminho. Esse é o caminho que Deus tem para mim e para você, para qualquer um ser humano. Todos aqueles que quiserem chegar ao céu terão que cruzar o mesmo caminho, o caminho da obediência.
E olha só, o parágrafo que começa, todos os que penetrarem na cidade de Deus, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Todos os que penetrarem na cidade de Deus, hão de fazê-lo pela porta estreita. Às vezes a gente tem a ilusão de pensar assim, comigo vai ser diferente. Eu vou conseguir empurrar a situação com a barriga, eu vou conseguir acordar tarde mesmo, não vou me envolver tanto na missão e vou ser salvo do mesmo jeito. Olha, se você quiser correr o risco, porque a palavra de Deus nos diz que a porta é estreita, por angustiantes esforços, pois não entrará nela coisa alguma que contamine. A porta é estreita e será por angustiantes esforços que nós entraremos por essa porta e chegaremos à cidade de Deus. Todos nós temos que travar lutas sérias contra as misérias que há dentro do nosso coração. E se não travarmos essas batalhas, não pensa que Deus tem um atalho para você. Ele tem um único caminho. E é esse, o caminho do esforço, da batalha, da luta espiritual com o Senhor. Mas ninguém que tenha caído deva se desesperar. Olha que lindo. Deus sempre traz esperança ao nosso coração. Homens encanecidos, uma vez honrados por Deus, podem ter envelhecido suas almas, sacrificando a virtude no altar da luxúria, mas se arrependerem, abandonarem o pecado e voltarem-se para Deus, há ainda esperança para eles. Olha para a história de Salomão, Deus não o desamparou e não o rejeitou, pelo contrário, Deus o chamou de volta e falou, filho, volta para mim. E Deus deu esperança ao coração de Salomão, e você também tem esperança. Deus também tem esperança para dar a ti. E aqui continua dizendo, aquele que declara ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, faz também o convite, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Que lindo, né? Que glorioso. Eu sararei a sua perversão, ele declara, eu voluntariamente os amarei. Essa é a mensagem de Deus para o teu coração. Se você está angustiado por causa de algum pecado, se você está angustiado porque a sua vida espiritual não está do jeito que você queria estar mais perto de Deus, você tem cometido coisas que te afastam de Deus, Deus está dizendo para você, deixe o seu caminho mau e se aproxime de mim, porque eu tenho perdão para te dar, eu tenho graça para te oferecer. Que glorioso é pensar nisso. Agora, é certo que Deus tem perdão? Sim. É certo que podemos voltar do caminho errado? Sim, mas não temos como consertar as consequências dos nossos erros. Salomão, por mais que ele tenha exortado, que ele tenha falado, escrito, dado seu testemunho, muitas pessoas que seguiram o exemplo de Salomão nunca mais conseguiram voltar. Se apostataram para sempre e eles não estarão na eternidade. Consegue entender a seriedade do que é você influenciar alguém para o bem ou para o mal? Ele escreveu em Eclesiastes 9:18 que um só pecador destrói muitos bens. Ele sabia do que ele estava falando. Um só pecador destrói muitos bens. Que miséria, que triste. E aqui diz, entre as muitas lições ensinadas pela vida de Salomão, nenhuma é mais fortemente salientada que o poder da influência para o bem ou para o mal. Não tem jeito, todos nós estamos influenciando alguém. Todos nós temos uma esfera de ação de influência. Restrita como possa ser nossa esfera de ação, ainda exercemos uma influência para bem-estar ou aflição. Além de nosso conhecimento ou controle, ela atua sobre outros na forma de bênção ou maldição. Existe uma coisa que a gente controla e existe uma outra coisa que não está muito no nosso controle. O que é? Pode estar carregada com uma melancolia do descontentamento e egoísmo, ou envenenada com a infecção mortal de algum pecado acariciado. Ou pode estar saturada com o vivificante poder da fé, coragem e esperança e dulcificada com a graça do amor, mas ela será poderosa, sem dúvida, para o bem ou para o mal.
Você já sentiu isso na sua vida? Às vezes você chega num lugar ou alguma pessoa chega e você fala, nossa, que pessoa mais carregada, né? A pessoa traz em si uma atmosfera ruim, você fica mal e você fala, ai, essa pessoa tem alguma coisa que não tá dando certo. Você carrega dentro de você sentimentos, pensamentos, vontades, desejos, pecados, vitórias. E quando você carrega isso com você, as pessoas que estão convivendo com você sentem isso. Elas sentem isso, elas são afetadas de maneira inconsciente pela atmosfera que te rodeia. Pensa nisso. Você pode controlar palavras, você pode controlar atitudes, mas a influência da sua atmosfera só se você se converter. Porque às vezes a gente pensa, eu estou pecando, mas é eu que estou pecando sozinho, não estou influenciando ninguém, esse pecado é só meu. Mas ela diz aqui que a nossa atmosfera pode estar infectada por um pecado mortal e as pessoas ao redor sentem isso. Você consegue entender que tamanho que tem a nossa influência? Que tamanho tem a nossa influência? Que nossa influência seja um cheiro de morte para a morte é um pensamento pavoroso, mas possível. Uma alma transviada com a perda da eterna bem-aventurança, quem pode avaliar o dano? Você consegue imaginar? E, no entanto, um ato imprudente, uma palavra irrefletida de nossa parte, pode exercer tão profunda influência na vida de outro que se provará a ruína de sua alma. Uma mancha no caráter pode afastar de Cristo a muitos. E o último parágrafo desse livro nos diz: assim como a semente plantada produz uma colheita quando esta é semeada, a colheita final é multiplicada. Você coloca um grãozinho, mas quando você vai colher, é um monte, né? Multiplicou. Em nossa relação com outros, esta lei prova-se verdadeira? Cada ação, cada palavra é uma semente que dará fruto. Você tem cuidado das palavras que você fala? Você tem cuidado das suas ações? Você pensa no que aquilo vai gerar no outro ou para o reino de Deus? Que influência você tem exercido? Cada ato de meditada bondade, de obediência, de abnegação, reproduzirá isso mesmo em outros e por meio destes em outros ainda. Assim, cada ato de inveja, de malícia, de dissensão é uma semente que produzirá uma raiz de amargura. Num coração, no outro, quando você vê, está todo mundo infectado. Pela qual muitos serão afetados. E quão maior número esses muitos envenenarão. Assim, a semeadura do bem e do mal perdura pelo tempo e pela eternidade. Algumas pessoas que foram influenciadas por Salomão nunca mais retornaram do caminho mau. Por mais que ele escrevesse, por mais que ele falasse. A gente não pode arriscar. Que sério é influenciar alguém. Que sério é abrirmos a boca. Quando eu li esse estudo, eu falei, meu Deus, como é solene viver. Às vezes a gente leva a nossa vida de maneira irrefletida, sem pensar, fazendo o que a gente gosta, o que a gente quer, e esquecemos que prestaremos conta no juízo do Senhor. Que influência você exerceu ao redor das pessoas que estão contigo? Uma influência para o bem, as pessoas se aproximaram de Deus, ou uma influência para o mal? Deus cobrará isso de nós. Que o Senhor Deus nos ajude a tomarmos o exemplo de Salomão e pensarmos muito bem antes de falar, agir, pecar, que tenhamos em conta que o reino de Deus tem que avançar pela minha vida e pela tua vida. E isso só será possível se nós estivermos ligados, apegados a Deus. Não existe um jeito de vencer sem ser pelo caminho estreito. Que caminho estreito é esse? O caminho do esforço de permanecer com Deus. Nós vimos na Bíblia qual é o caminho. Deus disse: se humilhar, se orar, se me buscar a face, se converter. Não é orações ocasionais, não é ler a Bíblia de vez em quando. É você fazer da sua vida um sacrifício a Deus e dizer: Senhor, toma a minha vida, senão eu morrerei. Que o Senhor Deus te faça forte e valente para lutar contra o pecado e colocar a tua vida nas mãos do Senhor. Tá certo? Vamos orar então agora?
Vamos pedir ao Senhor a bênção dele? Querido Deus e bom Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a Tua Palavra e nos dá o privilégio de percebermos qual é o caminho errado e seguirmos pelo caminho certo. Mas nós sabemos, ó Pai, que mesmo conhecendo essas verdades, nós não temos em nós capacidade para seguir o caminho certo. Nós precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos do poder do alto, Senhor, para sermos convertidos a Ti. Ajuda-nos a entrarmos nessa posição que foi escrito na Tua Palavra, de busca, de humilhação, de oração, de conversão. Que o Senhor faça essa obra em nossos corações e também faça essa obra nos nossos irmãos em casa. Em nome de Jesus, amém. Foi muito agradável estar com você, foi muito agradável estudar a palavra com você. Que o Senhor Deus te abençoe e eu espero você aqui amanhã.